Olá, tudo bem? Meu nome é Elvio e nós estamos aqui hoje no quarto episódio do História Sem Nó. E a gente vai, a partir de agora, para melhor entendimento do Brasil atual, a gente vai dar uma passada pelas constituições brasileiras. O Brasil teve várias constituições brasileiras e eu vou me ater, vou comentá-las, mas vou me ater em dois aspectos que eu considero que são importantes para nós: avanços sociais para toda a população e a questão do voto, tá? Tem outros, mas os outros aspectos não nos interessam. O que vai nos interessar para nós nesse momento são esses dois aspectos: a questão de quem vota, como vota, e avanços sociais efetivos para toda a população brasileira, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar definindo de uma forma bem simples o que é uma Constituição. A Constituição é um conjunto de leis chamada de Carta Magna, que é um conjunto de leis que determina o funcionamento de uma nação. Então, tudo que você imaginar, desde o nome oficial, do tipo de governo, da questão dos poderes, de quantos poderes, de faz o que, de que forma é feito, o que é possível, o que não é possível, tudo aquilo que você imaginar no que tange a administração de um país, o funcionamento de um país, está na Constituição. Nós somos uma federação, portanto, o governo central, o governo federal, ele faz a Constituição, ele convoca as eleições constituintes, os candidatos são a primeira função, a mais importante função de um deputado constituinte é elaborar a Constituição, e para isso leva-se tempo, discussão, etc, etc, etc. E depois de as eleições, as constituições, elas podem ser promulgadas quando a participação popular, quando a eleição direta para deputados, quando os deputados fazem o trabalho sem nenhuma interferência dos outros poderes, ela é considerada promulgada. Então, depois de pronta, apresenta-se essa Constituição para a população e aí ela então passa a valer. E um outro tipo de Constituição é outorgada. Outorgada é quando o governante ele faz, sem eleição para constituinte, ele elabora ou ele encomenda uma Constituição que é feita por uma ou mais pessoas, um pequeno grupo de pessoas, que vai atender às necessidades do o presidente do executivo, que vai lançar mão desse recurso, e ela é outorgada, ou seja, ela é apresentada, falei, olha, é isto aqui, pronto, acabou, é o que tem que ser feito, é o que tem que ser seguido. Então, no Brasil, a gente teve os dois tipos. Nós tivemos constituições outorgadas e constituições promulgadas. A última, a que está em vigência hoje, de 1988, ela é promulgada, e a primeira, que será o foco do nosso episódio de hoje, a de 1824, ela foi imposta pelo então governante Dom Pedro I. E a historinha começa assim. Em 1823, a gente faz eleições, tem deputados constituintes, e esses camaradas, esses deputados, começam a elaborar a Constituição. Só que o Dom Pedro não gostou da forma como está sendo conduzida a nova Constituição. Tirava muito poder do imperador, e o imperador não achou legal, tá? E aí o que ele acontece? Ele fecha, de uma forma extremamente democrática, ele fecha o Congresso, ele dissolve o Congresso e elabora, pede a um pequeno grupo seleto, escolhido por ele, para elaborar uma Constituição que vai ser outorgada em 1824. Tá? Então vai ser a nossa primeira Constituição. O que ela traz de interessante? Nada. Tá? O governo, o primeiro governo, o governo estipulado pela Constituição de 1823 é uma monarquia. Dom Pedro I é o monarca, é o rei, não se acaba com a escravidão só vai acabar em 1888, portanto, de cara, você já exclui todos os escravizados de qualquer processo democrático. O voto é censitário. O que é voto censitário? Eu preciso comprovar uma renda para poder votar. Se eu não tiver essa renda, eu nem voto, nem posso me candidatar, ou seja, estou fora do processo eleitoral.
as mulheres só serão incluídas no processo eleitoral em 1932 por Vargas. Portanto, na primeira Constituição, as mulheres também estão excluídas do processo político. O voto não é secreto, o voto é aberto, o que vai dar margem a um processo de corrupção, porque, na verdade, você consegue controlar o voto. Pessoas analfabetas não votam, portanto, está aí uma outra parcela da população em que não vai votar, também está excluída do processo eleitoral. Então, a gente percebe que limita-se em muito a questão do voto. Quem vota é uma minoria branca, que faz parte da elite, que é alfabetizada e que tem renda e que vai votar e que vai decidir os destinos da nação. Portanto, a maioria da população vai ficar totalmente excluída do processo de escolhas. Feita a Constituição, o que ela traz de importante para a população de modo geral? De novo, a resposta é nada. Fala-se assim, criou-se a igualdade de direitos. Na verdade, o alcance das questões sociais de 1824 não são para a maioria da população. Na verdade, elas ficam muito aquém do que deveriam. Então, a gente inicia o nosso país, depois da independência, depois de, teoricamente, livre de Portugal, com uma monarquia que centraliza o poder na mão do imperador. Continuamos escravocratas, ou seja, continua uma nação escravocrata, impõe uma religião oficial, que é o catolicismo, tira do processo de escolha, exclui do processo eleitoral escravizados, mulheres, analfabetos, aqueles que não têm renda, portanto, e ainda cria, havia me esquecido, um quarto poder, o poder moderador, que é o quê? É o absolutismo. O poder moderador dá ao imperador, ele é exercido pelo imperador, e ele dá ao imperador a prerrogativa de interferir nos outros poderes. Portanto, durante o governo do Dom Pedro I, a gente não teve efetivamente nada que alcançasse como um todo a nação brasileira. A gente vai ficar restrito a uma pequena parcela da elite brasileira, novamente, como frisando, eu já disse isso, uma parcela branca, de posses, alfabetizada, e são essas pessoas quem vão decidir os destinos da nação e que vão, para deleite deles próprios, participar dos frutos econômicos da nação. E, então, a primeira Constituição é isso. A gente não tem muito o que falar. Tá? Então, assim, costuma-se dizer assim, o Brasil tornou-se independente e aí tudo mudou, tudo melhorou. Isso não é verdade. A gente gostaria que isso fosse verdadeiro, a gente gostaria, como eu havia dito no episódio anterior, a gente gostaria que, após a independência, a gente se tornasse uma nação soberana, que pensasse como um todo, na população como um todo, que desenvolvesse ações que fossem efetivas quanto à inclusão de toda a população, que acabasse com a escravidão, que incluísse a mulher e todo o analfabeto e todos os demais no processo eleitoral e no processo de decisões do país, e que desse a essas pessoas, em troca, algum benefício, alguma coisa que fosse interessante. Isso não aconteceu. Tá? Então, o nosso primeiro rei, o nosso primeiro governante, Dom Pedro I, ele vai excluir essa parcela da população. Então, quando a gente pensa em exclusão, nós temos um processo histórico, e nesse processo histórico sempre foi um processo de exclusão. Nunca nesse processo histórico, e eu digo nunca porque nem hoje isso acontece, a gente tem uma inclusão verdadeira. Nós fazemos as coisas, os governos fazem as coisas
que são necessárias para a manutenção do poder desses governantes, e não pensando na totalidade da população. O episódio dessa semana é bem curto, assim, é tão curto que assim, não tem muito o que se falar sobre a primeira Constituição brasileira. Tá? A ciência, mas houve avanços irrisórios. Quando eu penso em avanços, na minha cabeça, avanços sociais tem que ser um negócio que beneficie a toda a população, que seja relevante para a população brasileira. Se ela não é relevante para a população brasileira, principalmente a população de baixa renda, principalmente aqueles mais economicamente prejudicados, não há avanço, não há o que comemorar, não há o que questionar. E é por isso, então, que o nosso podcast dessa semana é um pouquinho mais curto, tá? A próxima Constituição que a gente vai falar, que vai ser o assunto do próximo episódio do nosso podcast, vai ser a primeira Constituição Republicana do Brasil, de 1891. Ela tem algumas modificações, ela vai trazer algumas novidades, mas, novamente, ainda é uma Constituição exclusiva, ou seja, ela não inclui, novamente, do ponto de vista social, toda a população brasileira. Mas isso é assunto do nosso próximo episódio, tá bom? Então, ficamos por aqui essa semana. Se gostou, joia, dá um joinha. Se gostou muito, indique para os amigos. E até o final, até a semana que vem. Tchau, tchau, até mais e até logo.